Bom dia. O Bom Dia Borborema está no ar. Hoje com os seguintes destaques. Como a gente vem falando todos os dias, hoje é 14 de fevereiro, 45º dia do ano, faltam 320 dias para o ano acabar. Olha, fatos importantes que vêm acontecendo nesse dia ao longo dos séculos, né? Em 1630, dá-se início à resistência às invasões holandesas do Brasil. Que na época da colonização portuguesa aqui, 130 anos depois do Brasil ser descoberto, né, pseudo-descoberto, os holandeses começaram a invadir o Brasil. Porém, os portugueses começaram a combater. Se a gente hoje talvez fôssemos governados pelos holandeses, nosso país seria outro. Vocês veem o esplendor de Recife antigo, a obra dos holandeses. Em 1782, foi criada a Companhia da Guarda Marinha da Armada Portuguesa. Eu acho que foi uma das primeiras marinhas do mundo, né? Em 1876, olha, isso aqui é um fato importante, onde tudo começou nas comunicações para chegar até onde estamos hoje, aqui nessas lives, né? Em 1876, Alexander Graham Bell solicita uma patente para telefone, assim como Eliza Gray. Foi a primeira patente do telefone, como conhecemos, começou o telefone, fax modem, até chegar na internet. Outro fato importante, hoje foi o dia da tecnologia. No dia 14 de fevereiro de 1924, a Computer Tabulate Record companhia muda seu nome para International Bus Machine Corporation, a IBM. Os primeiros computadores do mundo também foram IBM. E outra data marcante, inclusive a gente está transmitindo nele também, em 2005, no dia 14 de fevereiro de 2005, o YouTube é lançado por um grupo de estudantes universitários, posteriormente se tornando o maior serviço de armazenamento de vídeos do mundo e fonte principal dos principais vídeos, né? Vídeos virais. E exatamente um ano atrás, uma tragédia aconteceu, lá nos Estados Unidos, o massacre na Stoneman Douglas School, na região metropolitana do sul da Flórida, e um dos assassinos mais letais em escolas. Morreram 17 pessoas e 15 ficaram feridos. Antes dos nossos destaques, Busco, bom dia. Bom dia, caros ouvintes. Estou de volta aqui, fazendo essa manhã maravilhosa com Bruno Ebert, para a gente continuar a compartilhar notícias e compartilhar informação, e não só isso, mas também levar para a população também um pouco do senso crítico da nossa compreensão do mundo e das coisas que acontecem. A notícia que você não vê por aí, você vê aqui na Rádio Borborema, no Bom Dia Borborema. Olha aí, vamos aos destaques agora. Nossos destaques. Ministério da Saúde anuncia que todas as vagas dos mais médicos foram preenchidas. Avião cai em Belém e copiloto morre no acidente. Governo de São Paulo transfere Marcola e mais 21 líderes do PCC para presídios federais. Texto da reforma da Previdência deve ser enviada para o Congresso antes do Carnaval. Isso aí quem diz é o Nix Lorenzoni. Vamos agora para o tempo e a temperatura. Na sequência a gente começa o programa. Do tempo. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso e no centro e nordeste do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. Cabeceiras de Goiás, no entorno do DF, que está no mapa de rádios parceiras da Rede Nacional de Rádio. Cabeceiras tem uma quinta-feira de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No estado de Goiás, temperatura máxima de 34, mínima de 18 graus.
Norte. Tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, sul do Amapá. Também chuvas e trovoadas em Rondônia e Tocantins. Céu nublado com chuvas no Acre. Nas demais áreas da região norte do Brasil, céu nublado a parcialmente nublado. O município de Governador Teixeira, que tem o nome do criador do estado de Rondônia e seu primeiro governante, fez aniversário essa semana e tem uma quinta-feira de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No estado de Rondônia, temperatura máxima de 34, mínima de 22 graus. Nordeste. Tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Piauí, Nordeste e Sul do Maranhão, também no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia, tudo com pancadas de chuva e trovoadas. Nordeste e sudoeste da Bahia, além de Sergipe, pode ter chuva leve. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado. Delmiro Gouveia, em Alagoas, faz aniversário nesta quinta-feira, com céu nublado a parcialmente nublado e chuvas isoladas. No estado de Alagoas, temperatura máxima de 37, mínima de 21 graus. Sul, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva no noroeste do Paraná, meio-oeste e sul de Santa Catarina, centro-oeste e nordeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado. Ituporanga, capital nacional da cebola, em Santa Catarina, faz aniversário nesta quinta-feira com céu nublado a parcialmente nublado. No estado de Santa Catarina, grande variação de temperatura. A máxima chega a 27 graus e a mínima não passa dos 8 graus. Sudeste. Alerta de perigo de chuvas intensas na madrugada e manhã desta quinta-feira em Minas Gerais, zona da Mata Mineira, Campo das Vertentes de Minas, Sul e Sudoeste Mineiro, com alerta de perigo de chuvas intensas. Na região sudeste, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, exceto no sudoeste do estado. Nas demais áreas da região sudeste, céu parcialmente nublado. Caeté, da Serra da Piedade, em Minas Gerais, completa 305 anos de fundação nesta quinta-feira, com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas. No estado de Minas, temperatura máxima de 38, mínima de 15 graus. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Seixas. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Vocês viram aí a previsão do tempo aqui para nossas para todo o Brasil, aí Campina Grande hoje amanheceu climazinho gostoso, né? Nem muito frio, nem muito quente. Tá normal. Tá mais a gente, como não é acostumado com frio, tá mais para frio do que para quente, né? Mas continuando aqui, Bosco, inclusive um vídeo do meu amigo Ribamar, que ele tá sempre na audiência conosco, ele mandou esse vídeo aqui, que é um vídeo que foi viralizado aí, um senhor fez esse vídeo aí, ele explica que Rodrigo Maia é aquela questão que a gente já frisou aqui, que Bosco já falou sobre isso, viu, Ribamar? Que ele disse que dava para trabalhar até 80 anos. Eu vou colocar aqui, eu recomendo, Bosco, você olhar, aumentar o som aí da sua live, que você só vai conseguir ouvir pela live. Eu vou colocar aqui o áudio, o videozinho, que é um videozinho curto, o senhor falando, mostrando inclusive. Vamos colocar o vídeo aqui que vocês veem. Todos nós temos uma expectativa de vida maior. Quando a gente chega a 60 anos, ela aumenta mais ainda. Nós temos que entender que trabalhar até 62 anos sem transição não é problema nenhum. Todo mundo consegue trabalhar hoje até 80 anos, 75 anos. Para. Esse cara tá de brincadeira. Trabalhar até os 80 anos? É que ele nunca trabalhou. Olha com quantos anos a sogra dele se aposentou. 41 anos de idade e ganhando 30 mil reais por mês. Manda ele trabalhar 8 horas por dia em qualquer indústria para ver se ele aguenta. Vamos transformar nossa bronca, nossa indignação em mobilização. Compartilhe esse vídeo para que todo o Brasil tome conhecimento dessa pouca vergonha.
Todos nós temos uma expectativa de vida maior. Quando a gente chega a 60 anos, ela aumenta mais ainda. Nós temos que entender que trabalhar até 62 anos sem transição não é problema nenhum. Todo mundo consegue trabalhar hoje até 80 anos, 75 anos. Para. Esse cara tá de brincadeira. Trabalhar até os 80 anos é que ele nunca trabalhou. Olha com quantos anos a sogra dele se aposentou. 41 anos de idade, ganhando 30 mil reais por mês. Manda ele trabalhar 8 horas por dia em qualquer indústria para ver se ele aguenta. Vamos transformar nossa bronca, nossa indignação em mobilização. Compartilhe esse vídeo para que todo o Brasil tome conhecimento dessa pouca... Aí, Busco. Olha só, eu comentei aqui sobre isso, eu acho que foi terça-feira, né, que é um absurdo. Assim, eu achei imoral, até ia escrever, o termo é esse, imoral, né, o que Rodrigo Maia falou de qualquer brasileiro trabalhar até os 80 anos. E é incrível que, se você pegar os dados do IBGE de expectativa de vida do brasileiro, chega hoje, na atualidade, o brasileiro chega no máximo a 75 anos. Esse é, claro, em regiões bem desenvolvidas, a qualidade de vida é melhor. Em regiões onde a qualidade de vida é muito menor, no caso, e aí entra a região Nordeste, a região Norte, isso cai em 5 anos ou mais. Então, essa proposta de dizer que o trabalhador chegar é normal, é possível, com muita tranquilidade, chegar aos 80 anos, talvez chegue. Bem, Sarney chegou aos 80 anos trabalhando aonde? O pai, né, o comandante lá, o ex-comandante lá da Bahia, né, o ACM, Antônio Carlos Magalhães, chegou até os 80 anos trabalhando aonde? Foi na roça, foi capinando, foi plantando cacau, colhendo. Não. Então é imoral o presidente do Congresso. E aí, claro, o presidente do país chega que vai bater o martelo essa semana, entre 62 e 65 anos para homem. Imagine eu fico me imaginando, eu como professor, aos 80 anos, indo para a sala de aula, me tremendo. Ele devia pegar, sei lá, alguém da família dele que tem 80 anos, colocar numa sala de aula com os meninos de 14, 15 anos, ou de 12, para ver o que é que aconteceria. Para ver a situação de como é um professor com 80 anos em sala de aula com os meninos de 10, 12 anos de idade. Para ver a situação, se é possível o trabalhador, qualquer trabalhador, aos 80 anos, estar em sala de aula. No meu caso, na minha profissão, como professor. Ou uma enfermeira que tem seus 79 anos, um paciente chega na ala, sei lá, de urgência, para ajudar a tirar da ambulância, para botar na maca, para ir para um local. Se é possível fazer isso. Então, ou qualquer outra atividade, que seja até mesmo o próprio policial normal. Os militares vão ficar fora disso. Os militares têm privilégio. Não entra nessa reforma. Então, é muito complicado, não só as disparidades regionais e as próprias atividades desenvolvidas por diversos trabalhadores, em diferenças que afetam de diversas formas a vida do trabalhador. Então, fazer e dizer esse tipo de coisa do presidente da Assembleia, dizer que isso é perfeitamente normal, e o senhor que está aí falando, criticando, eu louvo a participação, porque até bem pouco tempo, para quem não conhece, eu esqueci o nome, eu acho que esse senhor que estava falando aí é da Força Sindical essa que no período do Fernando Henrique defendeu e era favorável à privatização da Petrobras e a essas reformas liberais que estão ocorrendo hoje no Brasil. E foi barrada, quer queira, quer goste ou não, quando o Lula chegou ao poder. Então, e essas reformas voltam agora pelo governo escolhido. Esse governo não é neoliberal, não, é o governo liberal,
E muita gente não conhece o significado da palavra liberalismo, né? Onde o mercado manda, onde as relações de poder é o mercado quem dita, e é isso que a gente está vivendo na atualidade. O mercado ditando as regras, é o poder do vil metal quem diz as coisas, o vil metal é o dinheiro, né? Então, é essa situação que a gente está vivendo na atualidade. E aí se faz estar extremamente vigilante ao que acontece no Congresso. Não levar em conta essas cortinas de fumaça que alguns ministros soltam aí para tirar atenção para o Congresso Nacional. Do que está sendo votado de importante que vai afetar a vida de nós brasileiros. É isso que tem que ter cuidado. E estarmos preparados para resistir, mais do que nunca. Resistir, essa palavra, esse verbo resistência, resistir, né, tem que ser usado muito para que essas reformas que são danosas ao nosso país, que não tem estrutura para isso. Tem estrutura para levar a maioria dos trabalhadores aos 80 anos de idade indo ao seu trabalho. É uma realidade, né? Por mais que, claro, talvez alguns argumentem, mas a Previdência Social, hoje nós estamos chegando no equilíbrio populacional, no que chamam de transição demográfica, ainda não chegamos. E a chamada taxa de reposição do nosso país já começa a ocorrer em algumas regiões. O que é essa taxa de reposição? É a quantidade de filhos por casal, no mínimo 2. Isso já ocorre. Em algumas regiões ainda está muito intenso, mas isso ainda não comporta uma reforma da Previdência que venha a ocorrer dessa maneira. Tem que se levar em conta outros dados, outros aspectos da própria realidade de cada região, a realidade profissional de cada área. Não tem como um trabalhador no campo e até os 80 anos trabalhando sem ter condição de se aposentar. Quando muito chegar a essa idade. Então é uma reforma da Previdência, no que diz respeito a esse aspecto, muito, mas muito complicado. Eu como profissional da educação e como professor, não me imagino aos 80 anos indo para a sala de aula. Todo me tremendo, com mal de Parkinson, mal falando direito, escutando também muito mal, né? Como é que eu vou ter condição de dar aula com 80 anos? Falar da geografia do mundo. Você vai ter que dar um jeito, Busco. Você vai ter antiguidade para falar. Olha, Busco, é complicado isso aqui. Meu amigo Ribamar está na escuta lá, ele lá na Câmara Municipal de Campina Grande. Daqui a pouquinho eu dou uma passadinha lá na Câmara. Mas essa é polêmica, Ribamar, quem levantou foi você, com aquele vídeo que você enviou do senhor lá, que eu coloquei aqui. Porque, Bosco, como eu estava dizendo a você, e Ribamar, Lani, meu amigo Dedé, e Delfonso Guedes, meu amigo Dedé, da revista Atual Nordeste, meu amigo Dedé, José Ribamar e todos que estão nos assistindo aí pela rádio, YouTube, Facebook, Periscope que é o antigo Twitter, todos que estão nos assistindo aí. Pela radioborborema.com.br, Sistema Nordeste de Notícia, snn.com.br, pelo portal BC Mídia também, ou pelo aplicativo, né? Você vai lá, baixa o aplicativo lá na Play Store e nos escuta. Essa polêmica quem levantou foi meu amigo Ribamar. Bosco já tinha comentado, até falei com ele ontem, mas eu digo, vou trazer à tona de novo. Porque olha, Ribamar, vocês viram aí, a sogra dele se aposentou com 41 anos, ganhando 29 mil reais. Se a sogra dele, Bosco, se aposentou com esse valor, Lani, imagina a mãe dele. Imagina ele quando se aposentar, porque a sogra é a derradeira coisa, né, que o povo diz. Imagina, se a sogra dele teve aquela vantagem todinha, imagina ele, o que é que ele vai ganhar. Aí chega eu não vou já dizer um palavrão aqui, vai fazer pi. Chega um canalha desse, porque isso é um canalha. Chega um canalha desse, chega um canalha desse e diz que o brasileiro pode trabalhar até 80 anos. Onde é que o cara vai trabalhar até 80 anos? Onde é que, como o Bolso disse que é professor, ele que é um trabalho que não é nem tão pesado, professor. Ele fica 4 horas lá na sala de aula, não é nem tão pesado, Bosco. Mas imagina o cara que trabalha na Cagepa cavando buraco com 80 anos. Não vai conseguir nem levantar. Imagina o rapaz que trabalha fazendo calçamento com 80 anos. Vamos botar para assim? Imagina que a gente diz, não, o mercado não tem trabalho não. Mas repositor do mercado. Imagina um repositor do mercado com 80 anos.
Imagina um caminhoneiro com 80 anos, o tanto de acidente que vai dar nas pistas. Porque a gente, quando fica mais, a gente fica mais velho, a gente se dando pra dormir, né? Imagina um caminhoneiro com 80 anos. A questão dos reflexos, nossos reflexos, o tempo vai... Isso, cruel. Isso vai criar outro problema social perigosíssimo, que eles não estão pensando. A partir do momento que eu vou ter que ficar mais tempo no mercado de trabalho, o jovem não vai poder se incluir no mercado de trabalho. Quer dizer que estão criando outro problema. Porque o jovem, como é que o jovem vai entrar no mercado de trabalho se eu estou trabalhando até 80 anos? Vamos supor, se eu viver 80 anos, trabalhar até 80 anos, com que idade esse jovem vai entrar no mercado de trabalho? 40? Aí a pessoa com 30 anos, é uma luta para arrumar um emprego, Ribamar. Uma luta maior do mundo. Imagina tu com 40 anos para conseguir o primeiro emprego. E olha só, Bruno, nesse aspecto do emprego, é importante salientar que no Brasil há uma cultura de que isso é em muitos aspectos. Chegou aos 40 anos, para muitas profissões, o indivíduo no mercado de trabalho já não absorve, né? Então, imagine você com 60, 80. No mercado, nós temos um preconceito muito grande com a questão da idade aqui no nosso país. Isso é claro. A gente acha que o indivíduo com 30 anos, tanto que 30 anos já está coroa, né? 40, 50 anos tá velho. São esses estigmas que foram culturalmente criados, dificulta ainda mais a pessoa que tem uma certa idade se inserir no mercado de trabalho. Tem gente que com 30 anos, eu dou aula para a EJA, gente que voltou a estudar para terminar o segundo grau, e acha, e já escutei declaração de pessoas por ter mais de 40 anos, tem vergonha de dizer que está estudando. Tem vergonha de dizer que está estudando, terminando o segundo grau. Imagine o preconceito que essa pessoa sofre se sair para procurar trabalho. Então, essa é a realidade de um país cheio de problemas, cheio de tabus, que tem que se enfrentar. E a sociedade e a pessoa que tem uma certa idade, aí sim, vai ter mais ainda. Se uma pessoa que está com mais de 40 anos, ou com seus 40 anos, tem vergonha de dizer que está estudando, voltou a estudar, para tentar melhorar, seja a vida, seja uma coisa, seja melhorar a sua condição intelectual, seja o que for, imagine para procurar trabalho com 40 anos. Um trabalho mais digno. Então é muito complicado essa situação de querer levar o trabalhador até os 80 anos. Rodrigo, vergonha nessa. Cara lisa, por sinal. Ei, Busco, olha, vamos continuar aqui o programa. A gente já falou demais nessas coisas. A gente falando desse tipo de gente dá um azar da moleque logo cedo de manhã. É verdade. Mas o pior é que a gente tem que falar, viu? A gente tá aqui pra falar. Não, tem que falar mesmo. Dá azar, mas vamos fazer o quê, né? A gente tem que mostrar ao povo o que é que acontece todos os dias. Porque fica como o caso da Câmara Municipal de Campina Grande. Eu vou até procurar a matéria, que eu me esqueci de colocar nos destaques. Mas ontem se definiu a mesa, viu, Busco? E foi? Definiu a mesa. Em paz, tudo em paz. Tudo em paz. Márcio Melo não foi o que começou o movimento? Ele ficou. Aí Sargento Neto disse: eu honro as calças que viste e saiu. Saulo Germano saiu, mas Márcio Melo ficou. E caladinho. Ah, meu Deus. Aí a gente ainda não conseguiu falar com o Márcio para saber o que foi que aconteceu. Mas tem a emenda de Sargento Neto também, a regimento interno da casa, que ainda não foi votado, viu? O regimento interno a mudança da emenda. E também saiu a prova o resultado da prova do concurso da Câmara Municipal de Campina Grande. Como eu disse, Busco, eu tenho medo de prova que é nivelada por baixo. Eu tenho medo de prova que é nivelada por baixo, que todo mundo acerta. Aí, praticamente, se você entrar lá no edital da CPCom, você vai ver que praticamente todo mundo tirou a mesma nota. Quando praticamente todo mundo tira a mesma nota, quem escolhe quem vai ficar? Porque existem os complicadores. Eu não vou dizer que são os ajudadores, não. São complicadores. Por exemplo, eu tenho 38, o Bosco tem 39. Pela lei do concurso, Bosco fica, eu não fico. Aí vamos supor, nós empatamos na idade. Porém, Bosco trabalha na Câmara de Vigilante, eu não trabalho. Bosco fica, porque ele já tem experiência na área. Quer dizer, são regras que eles criam do concurso. A instituição ela faz o concurso, mas no final quem nomeia
é quem contratou o concurso. A UEPB fez o concurso, como aquela outra empresa, como é o nome de outra empresa bem famosa de fazer concurso, Bosco? Tem a CPCom, que é da UEPB, são várias empresas, mas quem contrata é a Câmara ou qualquer coisa. Mas como eu já desconfiava, o nível da prova fundamental foi muito baixo, é intencional mesmo. Não tô dizendo que vai acontecer, mas é quase certo. Aí a gente nomeia quem a gente quer, para falar a verdade. Porque quando a prova é nivelada por baixo, existem esses complicadores. Está lá na lei do concurso, que você sabe, prevalece quem tem maioridade, prevalece quem tem experiência, prevalece, se for idade, experiência, tem a questão de filhos, que tem várias coisas que vão beneficiar grupo A ou grupo B. Mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto. O comandante Aziel está na escuta aqui. Um abraço, Aziel, poeta Aziel Lima, grande companheiro. Hoje a gente está transmitindo no Facebook, aqui na minha live, né? Bruno Herbert BA. Estamos transmitindo na de Bosco também, a gente já compartilhou para a de Bosco. Estamos transmitindo na página da Rádio Borborema, do Facebook, Rádio Borborema Oficial. E no YouTube a gente está transmitindo da Rádio Borborema, porque ainda não tem um URL, que agora YouTube novo, para criar o URL existe uma série de fatores, tem que ter quantidade de vídeo. Mas a gente está transmitindo num URLzinho bem fácil do YouTube, youtube.com/SNN Notícias. 3 N's, SNN, aí notícias. 2 N's e notícias seguido. Notícias no plural. Tá lá no YouTube também. Periscope, se você entrar lá no Twitter, pode ser o Rádio Borborema ou SNN Notícias, você também está nos assistindo no Twitter através do Periscope. Bosco, continuando aqui o programa, eu vi aqui uma matéria, eu vou colocar até essa matéria, questão de um avião caiu, outro avião caiu lá em Belém. Aí pode ter sido um acidente, foi um acidente, olha a besteira, mas pode ter sido um acidente, como é que eu digo a vocês, por imperícia ou falha do equipamento, tudo bem, mas não é admissível que aconteça outro acidente como aconteceu com o Ricardo Boechat. Por que não é admissível? Porque depois não tem aquela história, depois que o leite derrama, eles vêm revelar uns fatos que não ligava pra ninguém. Lá em Brumadinho, tinha uma nascente acima da barragem, tinha uma lagoa do lado da barragem que mostrava que estava infiltrando água. Dava pra ver por satélite. Aí depois que explodiu a barragem, disseram que dava pra ver. No caso de Ricardo Boechat, depois que o helicóptero caiu, disseram que Boechat... Depois que o helicóptero caiu, disseram que o helicóptero de Boechat só podia andar para tirar foto. Não podia, o helicóptero de Boechat não podia andar com passageiro. Para vocês verem, depois que acontecem as coisas, é que eles vão dizendo. Eu vou colocar aqui a matéria, essa matéria aqui da queda do avião lá no Belém, vocês vão ver, a gente comenta aqui essa matéria. Um avião de pequeno porte caiu nesta quarta-feira em Belém, no Pará. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, o copiloto da aeronave morreu no acidente. O piloto e o vigilante que estava na casa onde a aeronave caiu ficaram feridos. Os dois tiveram escoriações e foram encaminhados ao hospital. O acidente aconteceu em uma casa na rua Ferreira Filho, próxima à delegacia do Bengui. O avião do tipo monomotor era particular e tinha capacidade para transportar até 5 pessoas, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a inspeção anual de manutenção da aeronave. Vocês estão vendo aí, o avião caiu, disseram que segundo a ANAC, vamos ver, né? Segundo a ANAC, a inspeção paranormal foi um acidente, então. Foi um acidente que isso pode acontecer. O ruim do acidente de avião, aquele helicóptero ali, o azar deles foi porque bateu no caminhão, que eu acho que se não fosse o caminhão eles tinham conseguido pousar, mas foi um azar danado. Tem até umas imagens lá depois eu vi as imagens que estavam circulando aí no WhatsApp. Na hora que o avião caiu, o cara queimando dentro do fogo. Tu chegou a ver, Bosco? Eu acho que aquele era o Boechat queimando dentro do fogo. Eu não botei essas imagens não, até em respeito, porque é muito forte pra família ver um negócio daquele, né? Mas, continuando aqui, como a gente tava falando, Bosco, vamos aqui já pra outra questão. Após a alta, Bolsonaro voltou às atividades lá em Brasília. Vou colocar a matéria aqui de Bolsonaro. Ele voltou às atividades em Brasília. De grande, viu, para descascar. Olha, porque eu toda vez comento, mas agora eu vou comentar publicamente. O que eu acho interessante que essas coisas de Bolsonaro não é teoria
teoria da conspiração, não. É porque, olha, lá em Juiz de Fora, quando ele sofreu a facada a primeira vez, a equipe médica disse, fizemos a laparoscopia explorativa, eles abrem o abdômen da pessoa e olham se tem algum órgão afetado. Aí disseram, não afetou nenhum órgão, primeira informação. Aí quando foi a segunda, não foi transferido para o Albert Einstein porque o presidente teve uma perfuração no intestino. A primeira disse que não tinha, aí depois teve. Aí semana, uns 15 dias atrás, 17 dias para ser mais exato, ele se internou no Albert Einstein para fazer a retirada da bolsa de colostomia. Disseram, não, o presidente Bolsonaro está em perfeito estado de saúde para fazer a cirurgia. Aí quando foi na outra semana, o presidente Bolsonaro está com anemia. Anemia não, perdão, uma pneumonia. Quer dizer que um hospital daquele, um dos melhores hospitais do mundo, o melhor hospital da América Latina, veio descobrir que ele estava com pneumonia depois da cirurgia. E dentro de um hospital daquele não é admissível que se pegue pneumonia, não. É muita informação desencontrada com isso aí. Ou eles se encontram nas informações, porque essa história da doença dele tá que nem as informações do governo, muito desencontro. Eu não sei se eles estão com medo de divulgar alguma informação. Eu não sei qual é o medo. Eu não sei se estão com medo de divulgar que ele tá com outra coisa e gerar comoção nacional. Porque é a pergunta que todo brasileiro faz. Porque todo dia, porque olha, medicina hoje. Se fosse num PSF, não é uma ciência exata, mas medicina hoje no Albert Einstein, eu acho que é uma ciência mais ou menos exata, porque lá é o hospital mais moderno do Brasil, um dos mais modernos do mundo, vale salientar. E fica esses desencontros de informações. Mas olha, aí Bolsonaro voltou para Brasília já para começar a trabalhar, tem um pepino grande para descascar, mas depois eu vou colocar essa matéria. Eu não sei se essa agora é pera, se é mexerica, né, que é chamada assim também. Lá talvez chame de mexerica, né? Que é laranja cravo para descascar. Eu sei que o que mais tem é laranja para se descascar nesse governo. Barbaridade. Após ter ficado 17 dias internado, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira em sua conta do Twitter que só tem a agradecer por finalmente poder voltar a trabalhar em plena normalidade. No post, o presidente comentou que finalmente deixou em definitivo o risco de morte após a tentativa de assassinato de um ex-integrante do PSOL. Apesar de Bolsonaro ter saído andando do Hospital Albert Einstein em São Paulo, os médicos recomendaram repouso. Sendo assim, nos próximos dias ele vai despachar do Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília. O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, anunciou a alta do presidente, leu o conteúdo do boletim médico e disse que Bolsonaro acordou animado para voltar às atividades. Recebeu alta com quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral. Ele acordou extremamente animado, disposto e naturalmente ansioso por retornar a Brasília e a sua casa. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, informou nesta quarta-feira que a proposta da reforma da Previdência está pronta e deve ser analisada por Bolsonaro ainda. Vocês viram, agora ele voltou mesmo, viu? Voltou e vamos ver qual a reforma que ele vai fazer. Também na sequência, já para entrar nessa matéria aí, se você quiser falar, mas vamos começar a botar logo essa matéria aqui de Lorenzoni, que ele disse que vai mandar o texto da reforma da Previdência, foi um dos destaques aqui da gente. Aí, depois a gente comenta os outros assuntos, mas ele disse que ia mandar o texto da reforma da Previdência para o Congresso antes do Carnaval. Engraçado, Busco. Vou colocar o texto aqui, aí você pode até dar uma apimentada aí. Mas o interessante é que no Brasil tudo começa depois do Carnaval. Mas só que essa reforma tem que sair antes do Carnaval. Será que vão reformar o salário da sogra de Rodrigo Maia?
A proposta da reforma da Previdência será avaliada pelo presidente Jair Bolsonaro até esta sexta-feira. A afirmação é do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, ao deixar nesta quarta-feira o Ministério da Economia. O secretário, que se reuniu com parlamentares, acrescentou que só depois de passar pelas mãos de Bolsonaro é que o conteúdo da proposta virá a público. Vai ser apresentado à sociedade logo após o presidente se debruçar sobre o tema, né? Ele é quem precisa dizer se o material que nós produzimos está adequado. Marinho evitou dar detalhes sobre a proposta da reforma da Previdência, finalizada pela equipe econômica, mas chegou a comentar que o texto é bastante diferente daquele vazado pela imprensa há alguns dias. Nesta quarta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e Marinho se reuniram com deputados da Frente Parlamentar Livre Mercado para discutir o texto. O secretário informou que o texto foi construído por diversas áreas do governo, além de contribuição de economistas e a avaliação do projeto enviado pelo ex-presidente Michel Temer ao Congresso. Sobre a inclusão de militares na reforma, na última quarta, o senador Major Olímpio, líder do PSL, disse que os próprios militares apresentaram uma proposta para a Previdência. A reforma da Previdência é considerada prioridade pelo governo. E após a análise do presidente Jair Bolsonaro, o texto deve ser encaminhado ao Congresso. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o texto pode ser encaminhado ao Congresso antes do Carnaval. Nós vamos conversar agora ao longo desse final de semana, início da semana que vem. Eu acho que antes do Carnaval deve estar lá. Não é obrigatório ser na semana que vem. Se tiver tudo pronto e maduro, se ele achar, se sentir seguro, a gente faz na semana que vem. Na Câmara dos Deputados e no Senado, ela deve ser aprovada por pelo menos 3/5 dos parlamentares de cada casa. Da Rádio Lá é a reforma da Previdência que está aí, né? Inclusive eu recebi algumas mensagens, alguns textos falando sobre ela, né? Colocando o quanto essa reforma ela é nociva para a maioria dos trabalhadores. Inclusive o meu amigo Manuel Rocha, né, mandou alguns textos, algumas coisas que tratam justamente sobre isso, dessa reforma. Rochinha? O famoso Rochinha. Rochinha me mandou um material, né, e outras pessoas também, né, de 10 pontos sobre o aspecto da reforma da Previdência que afeta de forma extremamente nociva e prejudique muito o trabalhador de várias áreas, né? E o grande questionamento é que haja-se pelo menos o debate sobre a reforma, que o trabalhador possa saber o que é que vai modificar na sua vida se essa reforma for aprovada. Tem que se entender que uma reforma da Previdência não é algo para agora, é uma reforma que vai afetar a vida do brasileiro agora e daqui a 20, 30, 40 anos, até mais da frente. E é necessário que todo mundo tenha informação do que é que vai ser aprovado, do que é que vai ser discutido, do que como é hoje, o que é que vai mudar amanhã na sua vida, quando você for se aposentar, do que você vai ter direito, do que você vai ganhar, do que você vai perder. Porque, infelizmente, se a aposentadoria para muita gente era um prêmio, hoje, para muita gente, em vez de ganhar, você perde. Antes você dizia, eu vou ganhar a aposentadoria. Agora, quando você se aposenta, você não ganha, você perde. Você perde uma parte dos seus proventos, do que você recebe. Você perde a capacidade, você perde a contribuição, você perde um monte de coisas, e principalmente dinheiro, que após você contribuir anos e anos com impostos, etc., você não, a maioria do trabalhador não tem condição de comprar os remédios para minimizar o mal que o trabalho causou à sua saúde. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Não consegue comprar o remédio ou os remédios, que na maioria das vezes não é só um, que você toma para minimizar os danos que o seu trabalho de 30, 40 anos
Imagine se chegar até os 80, se você começou a trabalhar com 20, 60 anos de trabalho, e a sua saúde está debilitada, você não consegue nem isso. E aí é um prejuízo enorme para o país. Nós não sabemos cuidar da nossa velhice. É só você ir resolver final de ano, fazer uma visita a alguns asilos que tem aqui em Campinas, que você vai ver como é que o nosso povo brasileiro, os nossos filhos, tratam os idosos. E aí você vai ter noção o quanto pensar na aposentadoria é importante. Por aí você vai ter a noção de como é essa coisa da aposentadoria e da previdência social. E o quanto essa reforma pode trazer de dificuldade para o futuro meu, seu e de outras pessoas. Por isso que se faz necessário o brasileiro estar atento a cada detalhe dessa reforma. Não é isso, Bruno? Isso mesmo, Bosco. É isso mesmo. É complicado essa questão da reforma. O Bosco foi muito incisivo com essa questão da reforma. Não vou nem comentar muita coisa, mas a questão é essa mesmo. A gente tem que parar, analisar, ver o que realmente é importante e ir pra rua, porque pra ir pra rua pra fazer besteira, todo mundo vai. A gente viu a força que temos quando os caminhoneiros pararam. Agora, o que faltou no brasileiro foi apoio àqueles caminhoneiros. Por que faltou apoio naquela época? Porque, olha, faltou apoio porque o povo brasileiro... Tem gente, Bolso, que tira o carro uma vez por semana. Tem gente que consome R$10 de gasolina por mês. Aí, só porque disseram que a gasolina ia acabar, botou o carro numa fila para abastecer, para encher o tanque do carro. É gente imbecil. Porque a gente era pra... Se a gente tivesse feito o quê? Ah, não, tá sem greve caminhoneiro. Deixa, vamos botar o carro na garagem. Vamos parar o Brasil? Vamos parar o Brasil? Porque na hora que a gente parasse o Brasil, aí no instantezinho, o governo criava vergonha na cara. Vamos parar o Brasil agora, quando ele for mexer na Previdência? Vamos fazer assim? A gente muda. Mas vamos fazer assim. Pronto, eu sou a favor de quê? Quer ganhar bem no Senado? Tudo bem. Você vai ganhar bem. O período que você for deputado, eu não concordo, mas eu vou concordar agora. Não concordo, mas vou concordar. Bem redundante, né? Mas o período que... Como vereador ganha bem. Estão me ouvindo aí os vereadores aqui de Campina Grande. Inclusive, Maria Lopes Barbosa, ela não é aposentada pela Câmara, porque a Câmara não aposenta. Porque vereadores são assim. Vereadores, enquanto você está cumprindo o mandato, você recebe. Se você for funcionário público, você tiver uma previdência, você vai se aposentar como aquele instrumento. Agora, vamos acabar com a aposentadoria no Senado, diferenciado no Senado e na Câmara? Porque você se inscreve lá no INSS também. O deputado ele vai escrever no INSS, vai receber o teto. Eu garanto, Bosco, que o salário, uma aposentadoria de um deputado dá para segurar no mínimo 30 brasileiros. Lá a gente tem 300 e pouco, dá para segurar mais ou menos 1 milhão de brasileiros, que é mais ou menos o déficit que está dizendo. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Vamos mexer na Previdência? Vamos começar por cima? Vamos começar por cima? Vamos começar caçando a aposentadoria do governador, como o Cássio aqui com o mandato é aposentado. Vamos começar caçando a aposentadoria de viúva de governador. Ela vai se aposentar pelo INSS também. Eu não tenho nada contra, tem direito, mas vamos caçar como? Vamos botar pro INSS, vamos botar tudo na vala comum. Vamos ser tudo do INSS. Aí, começando por aí. Aí depois que tiver tudo no INSS, vamos aplicar a regra para todo mundo. E o militar também, viu? Não vem com essa história que o militar tá na ativa, não, que o militar de 80 anos não faz mais nada também, não. Não vem com essa história que o militar... Que a justificativa de Onyx Lorenzoni, aquele cara de pau, é que o militar pode estar na ativa. Onde é que um velho de 90 anos vai poder ir para o fronte de batalha, se for no caso de uma guerra? Onde é que uma pessoa de 90 anos vai poder estar patrulhando rua em Campina Grande ou em qualquer parte do Brasil ou do mundo? É uma imbecilidade. Querem mexer com o trabalhador, mas não querem mexer... Eu não estou dizendo que militar não é trabalhador, não. Mas se é para... No popular, vou falar assim, que não é palavrão também. Se é para lascar, lasca logo todo mundo. Se é para melhorar, melhora todo mundo. O que não dá é isso. É uma política exclusiva. Não, porque eu sou militar. Eu sou militar como presidente, eu tenho direito a isso. Não, porque eu sou deputado, eu tenho foro privilegiado, eu tenho direito a isso. Não, porque eu sou o burro de carga da nação, eu não tenho direito a nada. Não é assim que a coisa funciona, não. Não é assim que a coisa funciona, não. Eu recebi
umas 3, 5 pessoas mandaram isso, algumas mentiras, né, da reforma da Previdência. Uma delas, a reforma não atingirá direitos dos trabalhadores, né? Não vai ser preservado, não vai ser preservado não. Na verdade, aí qual é a verdade? Haverá um endurecimento dos requisitos para a aposentadoria, redução do seu valor e diminuição dos benefícios. Para o trabalhador se aposentar recebendo 100% do salário de benefício, terá que contribuir por 40 anos. Quem se aposentar com tempo mínimo de contribuição 15 anos, receberá só 60% do salário de benefício. O deputado também recebe assim, né? Deputado com... Para vocês terem uma ideia, Pedro Cunha Lima vai fazer o segundo mandato dele agora, né? Pedro Cunha Lima eu acho que deve... 30 e poucos anos agora. Se ele tiver 30 anos já. Pedro Cunha Lima, com esse segundo mandato que ele vai fazer agora, para vocês que não sabem, ele vai se aposentar com menos de 40 anos e com salário astronômico, viu? Com salário de 30 e poucos mil. Quer dizer, ele vai se aposentar com 30 anos. Porém, o jardineiro dele vai ter que trabalhar até, pela matemática, pela conta da matemática, 80 anos é uma média. Pode ser que passe disso. E você tem que ter a idade com mais o tempo de contribuição, fazer aquele somatório, é uma média, não é isso, Bruno? Isso. Olha, aí vamos combinar o seguinte aqui, Bruno. Na semana que vem, nós vamos trazer alguém, um advogado, algum estudioso, sobre a questão da reforma da Previdência, sobre a Previdência Social. A gente traz alguém aqui e aí, né, alguém gabaritado, com condição de responder e de todas as dúvidas possíveis sobre a questão da reforma da Previdência. A gente está sobre esse compromisso aqui, com você, telespectador, com o ouvinte, né, para a semana que vem, entre segunda e quarta-feira, trazermos para aqui, para os nossos estúdios, alguém que possa responder e tirar todas as dúvidas sobre o aspecto da Previdência Social e os malefícios que a reforma pode trazer para você, trabalhador, para mim, como professor, até que vai, segundo a reforma, voltar até os 80 anos em sala de aula, segundo o descarado do Rodrigo Maia. É tanto que tem uma outra mentira colocada, a reforma trata todos igualmente, isso é uma outra mentira. Optou-se por deixar completamente fora do debate da aposentadoria dos militares de longe a mais desequilibrada. Os mais pobres, por terem expectativa de vida menor, serão mais prejudicados que os demais com o aumento do tempo de contribuição. Então, não querem colocar na Previdência os militares. Esses permanecerão intocáveis. Né? E o trabalhador que passa 8 horas diárias, esses serão prejudicados. Então, não vai ter tratamento igual na reforma da Previdência. Não vai ter isso. A história que se reforma o país quebra. Não quebra, não. O Ministério da Fazenda revelou que o regime geral da Previdência Social deixou de arrecadar 57,7 bilhões com isenção e renúncia fiscal. O governo anda perdoando tudo quanto é dívida de empresa aí. E a Previdência, onde é que fica? Então, não existe rombo da Previdência. Isso já foi comprovado. Não existe rombo. Criou-se isso para se fazer a reforma e se prejudicar o trabalhador e privilegiar o mercado. Essa é a verdade. Isso, Bosco. É complicado, a gente vive num país onde vamos ver se que o presidente surgiu para diminuir desigualdades, mas até agora a gente não vê. Também faz pouco tempo do governo dele, vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver, mas esperamos que ele comece que ele mesmo criticou, ele criticou duramente, como eu disse, torço todo dia para dar certo. Ele criticou duramente as políticas do Congresso, criticou a politicagem, e é o que ele está fazendo, porque ele sabe que num país democrático, para agir, tem que ser assim. Aí bota Paulo Guedes que ele está querendo fazer o quê? Quer tirar o país da lama, tudo bem. Só que para tirar o país da lama, prejudicando os brasileiros, não, tem outras formas. Prejudica as multinacionais, prejudica as grandes empresas, não prejudica o trabalhador. Cobra a dívida de grandes empresas, não prejudica o trabalhador não, porque o trabalhador do Brasil já é muito sofrido, viu? Muito sofrido, extremamente sofrido. Eu me lembro que havia um projeto da deputada Jandira Fegali de sobretaxar as grandes fortunas. Ou seja, quem ganha mais, quem tem mais dinheiro, deve pagar uma quantidade maior de impostos. Isso o Congresso não aceitou. O Congresso Nacional e a sua bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada ruralista,
Não aceitaram. E quem ganha mais, pague mais impostos. É algo normal. Em todo país do mundo é assim. É assim. Mas no nosso não. Quem paga mais tem que pagar. Não pode pagar uma quantidade maior de impostos. Quem paga mais, paga mesmo quem paga menos. É a mesma coisa. Andamos à contramão de tudo. E eles pagam até menos se você fizer o cálculo, porque eles têm mais dinheiro. E sem falar no quanto eles sonegam. Sem falar a sonegação. Sem falar na sonegação. Bosco, mudando um pouquinho de assunto, a gente puxando mais para policial, daqui a pouco a gente volta para política, a gente mescla para não ficar muito cansativo, porque tem gente que não gosta muito de política, e pra gente não desagradar, né? Mandar o alô aqui Tu já mandou, mas vou mandar de novo a Aziel, né? Ele disse que tá na escuta aí do nosso programa, graças a Deus. Obrigado aí pela audiência, poeta Aziel. Meu amigo Dedé, como eu já disse, meu amigo Ribamar, minha amiga Lani, André do Cardoso, meu amigo Carlos JR, Edgar Fernandes, todos nas escutas aí, muito obrigado pela audiência. Mas, ontem, vocês viram aí, foi montado praticamente uma operação de guerra lá em São Paulo para transferir os presos lá do PCC para os presídios federais. Eu vou colocar aqui uma matériazinha. A gente comenta esse assunto, que hoje o que ainda continua dominando boa parte do Brasil ainda é o crime organizado, né? Vamos ouvir aqui como foi essa transferência. O governo de São Paulo transferiu nesta quarta-feira 22 líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, para penitenciárias federais. Entre os detentos está Marcola, o principal líder da organização. O especialista em segurança pública e professor da FGV São Paulo, Rafael Alcadipani, conta que o intuito da transferência é fazer um isolamento desses líderes. Eles não podem ter acesso a visitas íntimas, né? Esses presos só podem andar algemados, existe um controle de televisão bastante cerrado, né? Então, é sem dúvida nenhuma bem mais seguro do que a média dos presídios brasileiros, né? E a ideia é tentar fazer um isolamento desses líderes de facção, né? Esta é a primeira operação feita com a participação da Secretaria de Operações Integradas, criada na atual estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A pasta está sob comando de Sérgio Moro. Os presos foram transferidos com escolta do Departamento Penitenciário Nacional e da Polícia Militar de São Paulo para penitenciárias federais. Na visão do especialista em segurança pública Rafael Alcadipani, o isolamento desses criminosos não significa que as organizações estão sendo enfraquecidas. A gente já viu alguns anos atrás, quando houve aquela ação na favela carioca, que envolve um grande efetivo de policiais, e tudo bem, isso é importante e é necessário. O problema é o próximo dia, né? O que o governo de fato está fazendo para combater essas facções criminosas? Precisa ter um sufocamento financeiro dessas facções, precisa ter muito mais ação do que a mera transferência desses líderes, porque você isola um líder, rapidamente aparece um outro. A transferência dos detentos ocorre em cumprimento à decisão da Justiça do Estado de São Paulo, após pedido do Ministério Público. Em entrevista coletiva, o governador de São Paulo, João Dória, disse que a transferência foi planejada nos mínimos detalhes, com inteligência e sigilo máximo. A transmissão para esses presídios de maior segurança é incrível. Sabe-se que no Brasil os presídios do nosso país não conseguem impedir nada nem ninguém desses marginais de alta periculosidade, Marcola, ainda que eles continuam a comandar de dentro isso aí. Nos presídios de segurança máxima aqui no nosso país, o acesso à rede, eu nesses dias tivesse contato com alguém deles, manda um alô aí de algum presídio que você esteja nos escutando, né? Para comprovar de que essa história de segurança não existe, né? Até live agora e bota lá. Eles estão fazendo, eles fazem live. Eu me lembro que acho que foi em 2012, estourou aqueles vídeos de rebelião no final do ano, e cada uma facção tentando provar que era mais feroz, mais animal, mais violenta que a outra, estripando gente. Os vídeos foram compartilhados aos montes aí para as pessoas. Eu não gosto de ver essas coisas, e quem manda para mim, eu não compartilho essas coisas, né? E foi uma prova de que aqui
no nosso presídio, a segurança não é máxima, é mínima. Entra-se com tudo, com celular, tem presídio aí que tinha frigobar, faziam festas, tudo no comando e com a anuência de agentes públicos que sabiam, no caso, né, de pessoas que são concursadas, aí não podem ir de encontro a isso, porque a lei de determinados presídios é muito pior do que a lei, né, que está no papel. E ninguém pode bater de frente, os agentes penitenciários não podem bater de frente com isso. E aí tem que se curvar, ou senão quem sofre são eles, são as famílias dele. E essas pessoas que estão lá trancafiadas têm um poder muito grande, não só dentro, mas fora dos presídios. E isso tem um poder com suas famílias e com suas esposas, influenciam de forma muito, mas muito violenta aqui fora. E não consegue, nós não conseguimos mais bloquear celular, bloquear. A gente se faz isso com o cidadão, mas dentro dos presídios não se consegue bloquear, impedir entrada, seja de celular, seja de entorpecentes, seja do que for. Tem verdadeiro comércio dentro dos presídios brasileiros. Comércio, mercado negro mesmo, dentro do nosso presídio. Com quem permite isso? Como é que passa? Como é que entra? E aí, para que isso aconteça, tem que ter a anuência ou a permissão de agentes públicos, seja ele o advogado, que às vezes faz isso, o próprio agente penitenciário, não todos, mas aqui e ali algum cede a isso, né? A corrupção, nesse aspecto, é corrupção. E aí a gente tem um país nas mãos de uma parcela pequena, realmente como sendo a escola do crime organizado quando se vai para o presídio. Por menor delito que seja, eu imagino, né, o laranja de Bolsonaro, o Queiroz, num presídio como esse. Se pudesse, ele vai para lá? Não vai. Que até agora desapareceu o Queiroz. Imagine Gedel, o homem da mala lá de Temer, num presídio como esse. Mas eles vão para lá? Não vão. O próprio Temer, né, não vai. Por quê? Porque a nossa justiça, ela é seletiva. Ela seleciona quem tem que ser punido e quem não tem. Mesmo o crime sendo tão quanto. E assim que está o nosso país. As buscar justiça para todos. Só não para juízes e políticos. A justiça é algo que cada dia fica com menos credibilidade no nosso país. Cada dia mais decepcionante acreditar ou achar que a justiça. Aí termina as pessoas acreditando na justiça divina. Justiça divina, me desculpe os que têm essa crença. Eu acho que justiça tem que ser feita aqui. Depois que morre, a terra vai consumir eu, você e qualquer pessoa. Essa é a justiça. Mas eu acho, tem um amigo, um irmão, que diz, eu acho uma extrema injustiça eu chegar para estar lá no julgamento final, existir no céu, chegar lá e tá lá um ricão, né, se aproveitando de tudo. Ele teve tudo aqui na terra, aí chega lá no céu, também tá na maior boa vida. É muita injustiça. E eu, pobre, lascado, chego para lá, não tenho acesso. E vejo quem passou a Ele não tá na área VIP. Eu não tenho área VIP com meu nome, com direito a open bar e tudo. Eu nunca tive direito a open bar aqui. Quando eu vou lá para cima ou lá para baixo, seja para onde for, não vou ter direito. Quem tinha direito a open bar aqui tem direito a open bar lá também. Eu acho isso uma extrema injustiça, né? Mas essas coisas da justiça divina, eu acho que não tem que esperar por ela, não. Ela tem que ser feita aqui mesmo, né? Mas é a nossa justiça que está aí em jogo. E aí fica com a palavra os senhores ministros, as juízes e etc., que fazem a justiça no nosso país. Eu só sou um avaliador dessas situações, nada mais que isso. Olha, Bosco, é interessante demais essa sua colocação aí,
Mas daqui a pouco a gente vai colocar também, aqui no finalzinho do programa, acho que a gente fecha o programa, uma homenagem a Bibi Ferreira, né? Que é a diva do... Deixa eu procurar. A diva dos musicais brasileiros, morreu aos 96 anos. A gente fecha o programa hoje com essa homenagem à Bibi. A gente vai fechar o programa daqui a pouco, né? Agora não, viu? A gente vai fechar o programa hoje com essa homenagem. Mas, Bosco, foi definido ontem, já que a gente vem falando, vem tocando nessa tecla aqui. Ontem se reuniram lá no Salão Azul os vereadores aqui da Câmara Municipal de Campina Grande. Salão Azul. Salão Azul. Eu não sei como ela não mudou pra salão cor-de-rosa, né? Porque mulher veste rosa. E ela é mulher, o salão era pra ser salão cor-de-rosa. Mas o Salão Azul lá da Câmara Municipal de Campina Grande se reuniram ontem. Aí decidiram a nova mesa diretora, olha. A Câmara de Campina Grande elegeu na sessão ordinária desta quarta-feira 2 novos vereadores para ocupar as funções de segundo e terceiro secretário da mesa para o biênio 2019-2020, substituição aos vereadores Saulo Germano e Sargento Neto, que renunciaram a respectivos cargos. O vereador João Dantas foi escolhido para assumir a posse do segundo secretariado, enquanto o vereador Renan Maracajá o terceiro secretariado. Dos 21 vereadores presentes, 17 votaram pela aprovação dos nomes dos vereadores que substituíram de votar. Outros 4 parlamentares se ausentaram da votação. São eles: Pimentel Filho, Alcindo Vilarim, Ivan Batista e Saulo Germano. Os novos secretários da mesa tomaram posse durante a mesma sessão ordinária que os elegeu. Após o processo de eleição do novo secretário, a presidente frisou que a sociedade campinense espera a discussão de projeto que se possibilite o desenvolvimento do cidadão. Já o vereador João Dantas afirmou que o papel será o de colaborar, Ivonete atuando como interlocutor entre colegas e parlamentares. Depois do fim do processo de eleição da mesa, para o biênio 2019 ficou assim: Ivonete presidente, Marinaldo vice-presidente, Bruno Faustino segundo vice-presidente, Janduí terceiro vice-presidente, Márcio Melo, primeiro secretário, João Dantas, segundo secretário, Renan, terceiro secretário. Agora, o interessante dessa discussão aqui todinha, e daqui a pouco eu vou colocar também que a presidente colocou o que, Bosco? Ela colocou, a presidente Ivonete Ludogero disse assim depois numa entrevistazinha que ela concedeu, que não foi a gente não, que eu não sei a quem ela concede essas entrevistas. Câmara assegura que não existe divisão da bancada. Só se for da bancada de madeira que tá lá, não tem como dividir não, só se encerrar. Mas ela disse que não existe a divisão. Mas olha, ontem vocês, inclusive eu vou comentar aqui, que Márcio começou esse movimento. Márcio, vocês viram aqui, começou esse movimento aqui conosco, dizendo que não tinha autonomia, que não ia assumir, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí os outros entraram na vibe dele, né? Vou falar uma fala dos novos aí, entraram na vibe. Os outros entraram na vibe dele, entraram na onda, foram na crista, vamos puxar todo, mas os outros entraram. Aí Sargento Neto renunciou, que ele disse: eu honro as calças que visto e vou renunciar. Renunciou. Saulo Germano: independente do que aconteça, eu vou renunciar. E Márcio Melo assumiu, ficou. Agora eu vou tentar questionar ele por que ele ficou. Se não mudou nada, ele não tem autonomia de nada, ele só vai ler requerimento. Por que ele ficou? A pergunta é essa. E não é eu que faço, não. Não sou eu que faço, não. É que onde eu ando, que o povo comenta o programa, a gente tem um pouquinho de audiência, mas um pouco de audiência que a gente tem, o povo fica perguntando: ei, Márcio, eu digo, a mesma pergunta que você está me fazendo, eu vou fazer a ele. Porque eu não entendi por quê. Eu não entendi por quê, Bosco. Porque você viu como a insatisfação dele. Você viu como ele estava chateado. Você viu que não tinha, que ele disse que não tinha poder. Você viu. E depois ele ficou. Eu botei os você viu aí bem incisivamente, que todos nós vimos. Ele não tinha vontade de permanecer e permaneceu. Bosco, na sua opinião mais apurada, o que aconteceu para ele ficar? Olha, eu acho que aconteceu, foi chamado assim, alguém foi chamado na chincha, não sei se seria isso, mas houve uma conversa, né? Eu não sei se com o executivo, né? O seu prefeito Romero deve ter chamado também, disse
aquilo que eu falei, né? Não se pode uma bancada de situação tão grande, tão ampla, ficar batendo cabeça, né? E aí abrindo espaço para a oposição, né? E aí se colocou alguém, deve ter colocado os panos, chamados panos quentes, vamos apaziguar aqui, isso não é bom pra gente, não é bom pro governo, vamos ajeitar para todo mundo sair ganhando e as coisas acontecerem normalmente. E geralmente essas coisas que acontecem é dessa forma, a conversa no pé de ouvido, uma reservada, com um, com outro, e é feito a coisa e a vida segue. É dessa forma que acontece, né? Mas para o bem geral da sociedade campinense, se for para o bem da sociedade campinense, que seja. Se for para o bem deles, que seja. Para o bem geral da nação, eu digo que fico. Foi o dia do fico. Isso. O dia do fico aí para Márcio Melo, né? E ficou. Mas ele disse, eu também questionei ele, eu não gravei, mas eu questionei ele na saída do estacionamento, que a gente era proibido de andar, agora pode de novo, graças a Deus. Mas eu questionei ele na saída, quando ele ia saindo. Ele disse, não, eu assumi, mas eu posso renunciar a qualquer momento. Isso aí ele pode renunciar a qualquer momento. Ele pode renunciar até o mandato dele de vereador a qualquer momento. Mas eu acredito que ele não renuncia, não. Mas bola pra frente, bola pra frente. Bola pra frente para encerrar esse assunto, Busca. Virou-se a página. A mesa diretora foi decidida já. Agora só falta ver se vai dar, se vão votar. Agora o que faltava, o que eu achava interessante, para fechar aqui, era esses vereadores que lutaram tanto votar contra a emenda de Sargento Neto. Que seria uma calamidade. Porque a emenda de Sargento Neto não pede nada mais. Eu já coloquei aqui, eu não vou colocar de novo, porque já tem gente que está cansado de ver o documento. Eu já coloquei umas 2 vezes aqui o documento, onde ele mostra que a única coisa que pede é que o primeiro secretário participe da administração da Câmara e assine os cheques. Qual é o que eu perguntei e vou repetir? Qual o medo que a presidente Ivonete Ludogério tem de deixar outra pessoa assinar o cheque? Eu vou só lembrar dessas polêmicas que passaram por aqui. O caso da integração temporal. Ela já está acontecendo. E também ninguém fala mais. Ninguém fala mais. É porque assim, o brasileiro no começo faz o alarde, depois esquece. O carnaval está chegando. Dessa semana em diante, nesse sábado já vai ter folia de carnaval por aqui. Já vai ter, semana que vem já tem outra. Aí chega o carnaval, vai-se embora. A integração temporal, se o trabalhador começar a pagar outra passagem, aí vai reclamar quem? E aí eu quero que os vereadores que reclamaram, que estrebucharam, que passaram por aqui, né, retomem essa discussão. Ou vai deixar passar sem nem questionar, sem nem dizer, não é assim, o trabalhador vai ser prejudicado dessa forma. Eu espero que a valentia, a disposição, né, que tiveram, tudo bem, a oposição pode ser pouca, mas se prejudicar o trabalhador, aqui a nossa rádio, nosso microfone, esse espaço vai estar aberto para falar e para defender o povo, não é para outra coisa não, é para falar em favor do povo e para defender o povo. Aqui vai estar aberto dessa forma. E aí eu espero que essa integração temporal, as reclamações que chegarem após dizer que o trabalhador está pagando mais uma passagem a mais toda vez e não está sendo suficiente, eu espero que os que defenderam, né, e foram contra isso, se arvorem, se peguem para poder defender o direito do trabalhador, uma conquista, e não importa o governo que fez, foi uma conquista que trouxe benefícios para o povo. Se trouxe benefícios para o povo, eu acho que tem que ser preservado. Esse é o meu entendimento. Espero que os vereadores façam isso aqui. Olha, Busco, é bem interessante essa situação aí. Dentro disso aqui, para a gente fechar esse questionamento, inclusive da divisão da bancada. A presidente Ivonete disse que não existe divisão. Nesta quarta-feira, Ivonete descartou a tese de existir oposição e racha na bancada governista. Não existe divisão na bancada, estamos votando com unanimidade nas matérias, vão para o plenário, bem como votamos hoje por unanimidade nos novos candidatos da mesa. Destacou. Sabe por que votaram em unanimidade dos candidatos da mesa? Porque ninguém queria ser. É aquela história, Bosco. Tu vai ser diretor de limpeza dos banheiros. Ninguém quer ser. Quem a pessoa botar, a pessoa vota por unanimidade.
E eu digo uma coisa também. Escolher nome de rua. Essas besteiras assim. Só não vota por unanimidade se o cara não gostar muito. For muita inimizade. Porque eu não vejo outro motivo. E eu não sei que eu vejo essas entrevistas dela. Que a foto é... Eu não sei a que ela dá essas entrevistas e que hora ela dá essa entrevista. Porque a gente chega perto dela, não, hoje eu tenho um almoço, amanhã eu tenho um café, depois de amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Nunca tem tempo de falar com a imprensa. Eu não sei que medo é esse. Isso. Diferente de Nelson, presidente Nelson Gomes Filho, diferente de Romero quando era presidente. Romero era tão acessível, diferente de Nelson também, que Nelson era menos acessível, mas era muito acessível também. Mas Pimentel, Bosco, ele parava... Ele tivesse presidente na mesa, a imprensa precisasse falar com ele, ele entregava a presidência ao vice-presidente, ao primeiro secretário e ia atender a imprensa. Ela não atende ninguém. Ela chegou a proibir o povo de andar dentro da Câmara para não falar, não sei a que ela dessas entrevistas. Mas bola para frente, esse assunto para por aqui, a mesa ficou definida, vamos trabalhar outro assunto. A mesa ficou definida, depois a gente só quer saber o porquê que Márcio Melo continuou. A gente vai tentar explicar aqui. Não que eu queira saber, mas é porque o povo quer saber também. E eu tô um pouquinho curioso também. Mas vamos bola pra frente, Bosco? Bola pra frente. Que pra trás vem gente. Com toda certeza. Bosco, eu tava vendo aqui, eu tava procurando informações, inclusive foi levantada pela nossa amiga Fátima Silva. Você que é mais ligado com esse movimento, é a nova consciência. Esse ano vai ter ou não? Porque a gente vê falando do crescer, a gente vê falando da consciência cristã, mas nova consciência muito pouco se fala. Olha, eu sou um frequentador da nova, do encontro da nova consciência, todos os anos vou por lá. Inclusive, tem uma crítica muito pesada a isso, né? Na verdade, o encontro da nova consciência, que quando começou era algo muito, muito interessante. O teatro lotado, o lado de fora também, onde era um local de convivência pacífica entre as concepções religiosas, as concepções de mundo, era muito interessante. E hoje o Encontro da Nova Consciência está relegado ali ao Estadual da Prata e às vezes também o Sesc. Quando era no Estadual da Prata, é ali no Sesc Centro, e fica por ali. Cada religiões, o racha que as concepções religiosas de maior volume fizeram há alguns anos atrás, criando cada um movimento paralelo, um encontro paralelo, e fez com que o grande encontro que era a Nova Consciência se diluísse. As disputas pela influência na cidade. E até o momento não tenho informação, eu até vou procurar saber, se vai haver ou não o encontro da Nova Consciência. O ano passado foi lá no Estadual da Prata, eu passei por lá em alguns momentos, inclusive um dos artistas que foi no meu programa, Dido Vox, estava tocando por lá, e fui na palestra dos ufólogos, fui dos ateus e agnósticos, eu participo dessas palestras que eu acho extremamente interessante e que traz uma luz, um senso, um olhar mais crítico sobre a sociedade, sobre o que está acontecendo no mundo. E eu procuro essas coisas, eu procuro no carnaval, raramente eu viajo, saio de Campina Grande, fico muito mais reservado à minha residência, à TV, não gosto de assistir desfile de escola de samba, eu fico vendo filme, série, tocando meu violão, aqui e ali tomando uma caninha para poder passar o tempo, seja com peixe, seja com o que for, mas gosto de fazer isso de forma mais reservada. E no pouco tempo vou justamente ao encontro da Nova Consciência, ver e escutar, encontro pessoas que há muito tempo não vejo, e ter essa linha mais intelectual de se reservar durante o carnaval, e em vez de ir para farra, para praia, se melar e etc, que faz por onde durante o carnaval crescer, seja espiritualmente ou intelectualmente, que há um acréscimo nesse aspecto. Você escutar as palestras que tem lá é muito interessante, sem falar nas diversidade de movimentos religiosos, os hindus, os Hare Krishnas,
né? São coisas bem diferentes e que, para quem tem curiosidade de conhecer, saber como é, eu acho extremamente interessante e aconselho. Não sei se vai ter ainda, eu vou até procurar entrar em contato com alguns colegas que sempre participam, que dão palestra nesses encontros, para saber se vai ter ou não no Encontro da Nova Consciência, para que a gente possa divulgar aqui, que sabe até trazer, já que levar pessoas que vão para os encontros religiosos é comum, mas apoiar, trazer pessoas que vão participar do Encontro da Nova Consciência, praticamente as rádios, os meios de comunicação não trazem, mas quase ninguém que participa ou que constrói esse movimento chamado Nova Consciência. E olha que nós estamos precisando muito de uma nova consciência. Não só a nova consciência nesse aspecto, mas o próprio cristão que participa do encontro da consciência cristã precisa fazer uma reflexão sobre a sua consciência cristã, somente pelos fatos que ocorreram e do que tem defendido e o que defendeu no último ano. Se o que defendeu faz parte mesmo de uma consciência cristã, né? E o que está acontecendo no nosso país são atitudes de cristãos. É isso, Bruno? Isso mesmo, Bosco. É complicado e eu não sei nada da consciência cristã. Eu vejo aqui, da consciência cristã eu vejo muita coisa da consciência cristã. Como você disse mesmo, praticamente toda a mídia. É um evento que veio, eu não vou dizer que é um evento parasita, mas é um evento que ele veio engolindo os outros. Ele está crescendo assim, ele está parecendo um vírus, né, que chega e começa a destruir as células ao lado. É um evento muito importante. Longe de mim estar querendo desacreditar o movimento, que também eu nem posso, nem vou. Mas o que eu acho interessante é que é um evento que está crescendo tanto que está acabando com os outros. Que o legal de Campina Grande era, se você quisesse, você ia para o Parque do Povo. Você ia para o Parque do Povo, que chegou a um ponto, eu vou dizer a vocês, eu acredito que tenha sido imposição do Consciência Cristã, se eu estiver errado, porque antigamente o Nova Consciência era no Teatro Municipal de Campina Grande. Aí de repente, de um minuto para outro, acabou essa parceria da prefeitura, não foi mais no teatro. Era muito próximo à Consciência Cristã e incomodava os evangélicos ver pessoas de vários crédulos. Incomodava, não todos, porque sempre quem abre a Nova Consciência é um padre, um pastor. Agora tem gente que é intolerante, que o povo só fala intolerância religiosa dos islamitas. Mas existe o evangélico intolerante. E a partir do momento que você não escuta o outro, Busco, a partir do momento que você não aceita o outro, é intolerância. Você não tolera. Olha só, eu quando estava no meu segundo relacionamento estável, a minha companheira era evangélica e eu não sou, né, não quero muita proximidade com isso, mas cheguei a acompanhar ela algumas vezes para esse encontro da Nova Consciência não, para consciência cristã, né? E vi uma declaração de um pastor lá extremamente, o termo que eu posso usar é essa, troncha, né? Porque condenando quem recebeu e orientando quem recebeu uma cartilha lá dos Mormons, que pegasse, que rasgasse, que queimasse, fizesse qualquer coisa, menos abrisse para ler aquilo. E eu achei, e eu me levantei automaticamente quando escutei que você não pode ir lá na frente questionar, não pode dizer, ei, não é assim não, né? Você não pode fazer isso. Então eu me levantei e disse, olha, me desculpe, mas eu não vou ficar aqui não. Quando eu escuto uma coisa desse tipo, leitura, seja ela qual for, os Mormons acreditam em Cristo, em Deus, como vocês, e escutar isso de uma pessoa mandando rasgar, queimar livro, porque não faz parte do seu cordão, você fica aí, eu vou dar uma volta por aqui, passear, agora ficar ouvindo isso aqui, não dá para ouvir. Tive que dizer isso, mas eu não estou dizendo que me disseram, eu ouvi em um encontro lá, uma coisa desse tipo. E aí, olha, Busco, não dá para tolerar. Eu encontrei aqui, pesquisando aqui, enquanto você estava falando aí, eu encontrei um banner aqui da Nova Consciência no Facebook. Aí tem aqui, 28ª edição do Encontro da Nova Consciência. Agora divulgação não tem, viu? Divulgação não tem. Praticamente hoje o único evento que se divulga
É dois eventos que estão querendo engolir os outros. É o Crescer da Igreja Católica e o Consciência Cristã. Crescer porque a Igreja Católica tem um poder muito grande, manda muita mídia ainda, e a Consciência Cristã, que é dos evangélicos, liderado por Eder Faber. O encontro da Nova Consciência vai acontecer do dia 1 de março ao dia 5. Aí vai ser Encontro da Nova Consciência. O tema é bem interessante, o tema desse ano tá aqui, a arte da resistência. Bem interessante, eles têm que resistir mesmo. Eu não sei se o tema foi escolhido propositalmente, mas aqui do dia 1º de março ao dia 5. Eu vi aqui os apoiadores que tem aqui, Sesc, vai ser lá no Sesc Campina Grande. Agora não tá falando, só tá falando no Sesc, não tá falando se vai ter oficina em outros locais. Os apoiadores, Prefeitura de Campina Grande, Carnaval da Paz, Governo da Paraíba, Funesc e outros tantos aqui que estão apoiando. O EPB também, outro símbolo que eu não conheço, o Sesc, o Fé Comércio, são esses que vão apoiar. Deixa eu ver outro aqui para Forte Serve para não cometer crime, já que eu falei os patrocinadores todos, não falar um, né? Mas a Nova Consciência é um movimento que é tão válido quanto os outros e merece tanto reconhecimento quanto os outros. É um dos mais antigos também. A gente esquece de falar também que Campina Grande tem carnaval. Carnaval tradição. É o carnaval tradição que muita gente que não pode viajar vai lá pro carnaval tradição, que por sinal é muito bom. Tem bumbas, tem escola de samba, tem boi. Pra quem gosta, é bom, as mais gostam de velho e vai me levar muita gente também. O carnaval de Campina Grande não é só Consciência Cristã ou Crescer, não. O carnaval de Campina Grande tem esse outro viés do carnaval. Agora, lógico que os eventos maiores são esses dois que eu citei. Mas a gente não pode renegar ou esquecer os outros, Bosco. Com certeza, o lado profano do carnaval tem que resistir. Eu sou a favor que resista sempre. Resistência é uma palavra importantíssima. Vamos resistir. Eu costumo, de vez em quando, ir olhar o carnaval tradição, as alaúças, boi de carnaval, inclusive. Gosto de ver o Boi Maravilha passando lá por Santa Rosa, do falecido Anderson Maravilha, assassinado no ano passado. Então, que vão manter a tradição do Boi Maravilha, acho importante. E outros bois de carnaval que tem o bairro de Zé Pinheiro, Malvinas, Liberdade, com suas escolas de samba. Tentaram matar, sufocar, mas resistiram e tem que resistir, para que possa achar que Campina Grande, nesse período, não é só oração, tem também local para se pecar. Olha, mandar um alô também para minha amiga Kátia Calisto, meu amigo Iponax Vila Nova também, que inclusive fazia o programa com a gente lá no Sintab, que era De Repente na Rede, um programa muito bom, um programa muito bom mesmo, trazia o legítimo cantador De Repente, Toadas, eu nunca descobri o que era toada, e tinha um outro também, que agora cantorias e toadas. Eu vou até aprender essas questões aí, que tem toda uma métrica, uma rima, né, Bosco? Tem uma métrica, rima, tem a quantidade de versos, decassílabo, depende de como você vai fazer. O soneto também tem uma métrica, tem toda uma estrutura poética para fazer. E tem também, eu gosto muito mais de produzir o poema livre, eu gosto de produzir a poesia livre, sem essas métricas, que aí dá mais liberdade. Mas daqui e ali faço uns poemas com rima, com esse tipo de coisa, que mesmo com o pé quebrado, mas ali eu arrisco de vez em quando dar umas cacetadas na rima. Bosco, olha, eu gostaria de estar agradecendo aqui a todos, e a gente vai encerrar o programa hoje, como eu disse, com homenagem a Bibi Ferreira, a diva da música, dos musicais brasileiros, morreu aos 96 anos, mas deixou um legado aí que vai ficar para as próximas gerações. Eu gostaria de estar agradecendo a todos. Até amanhã. Amanhã a gente volta, Bosco. Com certeza. Um abraço a todos, até amanhã e um bom final de manhã. Um abraço. A atriz, cantora, compositora e diretora Bibi Ferreira morreu nesta quarta-feira aos 96 anos após um infarto. Ela estava em casa no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, quando passou mal. Segundo a filha da atriz, Tina Ferreira, Bibi reclamou de falta de ar e morreu dormindo. Diva dos musicais brasileiros, Abigail Izquierdo Ferreira nasceu no Rio em 1922, filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina argentina
Aida Izquierdo, Bibi ganhou este apelido ainda na infância. A artista fez ao longo da carreira filmes, apresentou programas de TV, gravou discos e dirigiu shows. Bibi Ferreira brilhou por décadas e deixou um legado imensurável para a arte brasileira. Sua estreia no teatro ocorreu quando ela tinha apenas 24 dias de vida. Na peça Manhãs de Sol, de autoria de Oduvaldo Viana, ela substituiu uma boneca que desapareceu pouco antes do início do espetáculo. Em 1983, com Piaf, A Vida de uma Estrela da Canção, Bibi recebeu os prêmios Mambembe e Molière. Em setembro de 2018, Bibi Ferreira se despediu dos palcos. Ao explicar o afastamento, ela escreveu em um comunicado no Facebook que entender a vida é ser inteligente. Ela agradeceu a todos que a assistiram. Tina Ferreira afirma que, apesar de ter sido casada por 8 vezes, sua grande paixão era o público. Eu sempre falo isso, eu vivo para o meu público. Eles são o grande amor da minha vida. E que fiquem na lembrança deles, ela dizia, os trabalhos que eu fiz, o que eu pude dar, eu dei de melhor. Como também uma outra frase muito bonita que ele dizia, no palco é o momento que eu não sou atingida por nada, é o meu momento que eu me encontro com Deus. Ela fez o que ela queria, ela viveu o que ela queria, ela teve uma vida muito boa. O corpo de Bibi será velado no Teatro Municipal e, em seguida, ele será cremado.